mais conectada a você. Essa é a sua rádio, Rádio Dunas. De Porto do Mangue, Rio Grande do Norte, Rádio Dunas. Alegria no ar, rádio é emoção, Rádio Dunas é tudo de bom, sempre conectada com você. Uma vida de alegria, Rádio Dunas com você todo dia, sempre ao seu lado, Dunas em sintonia com você. Rádio Dunas no ar. Rádio Dunas, sempre conectada com você. De Porto do Mangue, Rio Grande do Norte, Brasil, para o mundo inteiro. Sempre ao seu lado, Dunas em sintonia com você. Rádio Dunas, Rádio Dunas no ar. Agora, a Rádio Dunas passa a apresentar 60 minutos. 60 minutos. 60 minutos. 60 minutos. Um debate dos principais assuntos do dia e as principais notícias da cidade. Você fica por dentro agora. 60 minutos. A notícia levada a sério. A apresentação: R. Alves e Julisson Charles. Excelente tarde a todos os nossos ouvintes cativos do programa 60 Minutos na Rádio Dunas em Porto do Mangue. Seja bem-vindo a mais um programa de muita informação e informação com credibilidade. Você sabe que todos os dias, de segunda a sexta, nesse horário do almoço, você tem esse compromisso marcado conosco. Então, um alô todo especial a todos vocês que estão sintonizados conosco através dos aplicativos, você pode baixar no Google Play, como também das mídias sociais do blog O Pordomanguense, do blog Porto do Mangue Notícia, como também das mídias sociais da Rádio Dunas, também através do site. Então você não perde nenhuma oportunidade de estar sintonizado conosco para muita informação. E também aqui nós tiramos as cortinas dos bastidores da política local e você acompanha tudo o que está acontecendo nas movimentações políticas de Porto do Mangue. Então vamos para a informação. Também lembrando que logo mais, daqui a pouco, nós vamos ter a participação dele. Ele que quando vem, já vem no vira e mexe, já vem na borracha. O repórter Wilton Medeiro trazendo também os seus comentários. Hoje, R. Alves não pôde estar conosco, mas também quero desejar aqui meu excelente tarde especial para ele, que certamente está acompanhando aí o programa neste momento. Botijão de gás fica R$2 mais caro no Rio Grande do Norte após aumento em imposto. O botijão de gás de cozinha ficou agora mais caro neste início de 2023 no estado do Rio Grande do Norte. A informação já foi confirmada pelo Sindicato dos Revendedores de Gás, LP, do estado do RN, o Singás RN. De acordo com o presidente do sindicato, Francisco Correia, o aumento é de R$1,97 e ocorre por conta do aumento do preço médio ponderado ao consumidor final, o PMPF, que é um imposto estadual. A governadora Fátima Bezerra
já trazendo aí esse aumento no botijão de gás. O presidente do Singás RN informou que o aumento já foi comunicado no dia 27 de dezembro do ano passado pelas distribuidoras e passou a valer a partir do dia 1º de janeiro, já tendo impacto aí no valor final do produto nas revendedoras. Segundo Francisco Correia, o preço médio do botijão de gás de cozinha vai custar em torno de R$ 113 a R$ 114 no Rio Grande do Norte, após, claro, esse aumento. Então, prepara aí o bolso, que tem esse pequeno aumento. É um pequeno aumento, mas não deixa de ser registrado aqui esse aumento. É isso. A governadora aí já dando esse presente aí após a sua reeleição. E a chapa está esquentando aí também nas movimentações em Brasília, pois Alexandre de Moraes, ele autorizou a quebra de sigilo telefônico e de dados, que dá amplos poderes aos investigadores da Polícia Federal. Como parte das investigações sobre a participação de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro em atos antidemocráticos, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ele autorizou uma quebra de sigilo telefônico e de dados que aí vai dar amplos poderes aos investigadores da PF, da Polícia Federal, e esses policiais federais que atuam justamente sob seu comando e que pode alcançar aí dimensões monumentais. A ordem foi expedida no dia 12 de dezembro e mira um número limitado de bolsonaristas, 8 ao todo. Só que no despacho, o ministro Alexandre de Moraes, ele autoriza que também sejam quebrados os sigilos de dados de todas as pessoas que mantiveram contato com esses investigados, o que amplia aí indefinidamente o número de alvos. E tem outro detalhe, como você verá a seguir, ele tem de levar para debaixo da lupa de Moraes ligações, mensagens e outros segredos do alto comando do bolsonarismo no Brasil. Além do sigilo telefônico, está abarcada ainda na decisão a quebra dos dados telemáticos nos aparelhos celulares, informações armazenadas em servidores de e-mail e também de aplicativos de mensagem, por exemplo, que podem ser acessados aí por esses policiais federais. Os alvos iniciais da quebra entram na mira do ministro por promover ataques às instituições, especialmente ao Supremo e ao Tribunal Superior Eleitoral. Os nomes dos investigados não foram revelados, estão em segredo de justiça para não atrapalhar as apurações. Entre os 8, há políticos com mandato. Aí a chapa vai esquentar para o lado do bolsonarismo. Até por isso, é de se esperar que pelo menos uma parte deles mantivessem contato direto com a cúpula do governo em Brasília. Daí em diante, é possível supor o teor bombástico da medida, como a decisão autoriza a quebra do sigilo das pessoas com as quais os investigados também se comunicavam. Seus interlocutores graduados estarão também aí abarcados, englobados por essa medida do Alexandre de Moraes. Se um dos investigados falou com um juiz, com um jornalista, com um ministro de Estado, com um general ou até mesmo com o presidente da República, a quebra de sigilo de qualquer um desses interlocutores está automaticamente autorizada por Moraes. É, por assim dizer, que uma quebra de sigilo é no atacado que começa com personagens demarcados, mas que contempla também, na mesma decisão, um universo aí infinito de outros alvos
Então o cerco está sendo aí montado para realmente atingir a cúpula bolsonarista. Eu acredito sinceramente que a ideia é essa, que o objetivo é esse, mas vamos aguardar aí essa quebra do sigilo. Quanto ao rastreamento geográfico, não é só, né? Alexandre de Moraes, ele mandou que além do histórico de ligações, operadoras de telefonia também forneçam a localização das antenas de telefonia celular que foram aí supostamente utilizadas nas chamadas feitas tanto pelos investigados quanto pelas pessoas com as quais esses investigados mantinham contato. E aí isso vai permitir saber precisamente onde todos estavam nos momentos em que utilizaram seus aparelhos. Significa que será possível determinar a localização exata tanto dos bolsonaristas investigados quanto também dos seus interlocutores em momentos cruciais da sua atuação. Onde é que eles estavam? Na hora que estavam mandando mensagem, na hora que estavam ligando. Tanto os investigados como as pessoas com quem os investigados tiveram o contato. Então, onde quer que eles estivessem, seja em uma de suas cidades de origem, seja em Brasília, seja em São Paulo, seja no Rio de Janeiro, essa quebra de sigilo também vai determinar o rastreamento geográfico. E a decisão não delimita o seu alcance. Todas as informações deverão ser fornecidas pelas companhias aos investigadores, não importa se o alvo ou os seus contatos estivessem próximos de uma torre de telefonia ou de um lugarejo do interior do país ou na Praça dos Três Poderes. Onde eles estiverem, vai ter o rastreamento. A partir da reconstituição dos contatos e do cruzamento de dados de localização, os investigadores poderão descobrir, por exemplo, encontros até então desconhecidos entre os alvos e os seus interlocutores. Quanto aos superpoderes e risco aí de excesso, entre os responsáveis pela investigação, há a expectativa de que, para além de tudo, o que os inquéritos conduzidos pelo ministro Moraes já reuniram, o trabalho permitirá desenhar a cadeia de comando dos atos antidemocráticos e descobrir se os ataques às instituições que investigam obedeciam a uma ordem unida do topo do poder da República. Outra aposta é que será possível ainda reunir novos elementos sobre os financiadores dos atos. No despacho do Alexandre de Moraes, há ainda também um detalhe que chama a atenção. O ministro ele determina que as telefônicas forneçam ainda registro de ligações desde 2017. O Alexandre de Moraes está botando quente. É um marco temporal curioso que coincide com o início da pré-campanha de Jair Bolsonaro ao Palácio do Planalto e com a eclosão em algumas partes do país de movimentos associados ao que viria a ser o bolsonarismo, como a barulhenta greve de policiais militares que parou o Espírito Santo naquele mesmo ano. Há ainda diversos indícios de que o pró-Bolsonaro e pessoas próximas a eles incentivaram esses movimentos, cujas lideranças viriam a apoiá-los tempo depois. Outra passagem que chama a atenção na decisão diz respeito ainda aos amplos poderes que ele dá ao restrito grupo de investigadores que auxilia Alexandre de Moraes nas apurações e que acende aí o velho sinal de alerta para o risco de avanço indevido sobre a privacidade de quem não tem nada a ver com os crimes investigados. O ministro deixa explícito que nas tratativas com as companhias obrigadas, autorizadas a solicitar e receber qualquer tipo de informação relativa à decisão é algo incomum em investigações do tipo uma carta branca rara que impõe ao próprio Moraes e ao STF em geral uma responsabilidade monumental.
vamos para mais informação, porque um fato político chamou atenção lá no município de Carlinda, no Mato Grosso. A prefeita que prometeu que sairia do cargo, iria renunciar ao cargo de prefeito se Lula ganhasse. E a mulher tem palavra. A prefeita do município de Carlinda, a Carmelinda Leal Martins Coelho, do União Brasil, ela apresentou na última terça-feira, ontem, dia 3, à Câmara Municipal daquele município uma carta renúncia pedindo para entregar o cargo de prefeita. E aí, na sua justificativa, ela justamente explica que está se abdicando do posto porque o presidente Lula voltou ao cargo da presidência da República e ela tinha feito essa promessa. Se Lula ganhasse e assumisse o comando da presidência da República do Brasil, ela iria renunciar ao cargo, e assim ela fez. Abre aspas. Minhas convicções políticas me colocaram na contramão da administração que se inicia no dia 1º de janeiro de 2023 pelo novo presidente da República, e por isso não tenho forças para continuar dando o melhor de mim à frente do poder executivo municipal, disse a prefeita aí, fecha aspas. Ela diz algo mais, abre aspas. Minhas lutas incansáveis, duradouras e vitoriosas poderão se tornar doloridas e dotadas de consequências prejudiciais a toda a população, justamente pelo desalinhamento que nutro com o novo presidente. Deste modo, com a mesma lucidez que me candidatei a prefeita por 2 vezes, tomo a decisão de deixar o poder e faço com tranquilidade, fecha aspas, comentou aí, completou a prefeita de Carlinda, em Mato Grosso, que pediu aí renúncia do cargo do Poder Executivo para cumprir sua promessa. E, segundo a sua fala aqui, não há para ela um alinhamento político. Para mim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Já pensou que se todo prefeito que não apoia Lula fosse renunciar por causa disso? Mas ela analisa dessa forma, ela sim o fez e pediu aí para renunciar. Tomara que ela não faça como o prefeito de Porto do Mangue fez, né? Que pediu renúncia, aí depois voltou dizendo que era mentira, dizendo que se arrependeu e fez um bulado e voltou. E depois voltou aí por força de liminar. E aí lá em Carlinda, no Mato Grosso, a Câmara Municipal lá se manifestou pedindo para que ela ficasse até 31 de janeiro, ela concordou e vai ficar no cargo aí até 31 de janeiro. Daqui para lá, todo mundo sabe como é que é a política, né? Então vamos aguardar, vamos acompanhar esse caso, ver se realmente ela vai renunciar, vai voltar atrás, enfim, vamos aguardar aí. Mas chama atenção aí o que essa prefeita fez lá no Mato Grosso. Para nós encerrarmos aqui esse nosso primeiro bloco, eu quero aqui trazer uma matéria de um blog aqui da região que espalhou aí uma fake news e uma mentira. Inclusive, no último bloco eu vou estar comentando com mais detalhes sobre uma decisão judicial de uma liminar que foi publicada ontem pelo desembargador Cornélio Alves. E aí um blog espalhou aí uma fake news e uma mentira em seu blog, que eu não quero nem dizer o nome por uma questão de ética, mas toda Porto do Mangue já deve ter lido essa matéria, que a gente já viu, é fake news, é mentira. Ele diz assim: mais uma derrota na justiça para o vice-prefeito Faustino. Aí vamos lá. Que derrota foi essa, segundo ele? Na tarde desta terça-feira, dia 3, os vereadores ligados ao grupo do vice-prefeito Faustino entraram com um recurso diretamente no Tribunal de Justiça
para tentar derrubar a liminar que suspendeu a sessão do julgamento do impeachment do prefeito Sael Melo. Ao analisar o recurso, o desembargador plantonista, Dr. Cornélio Alves, negou o pedido dos vereadores por entender que no processo que tramita perante a Câmara Municipal existem várias ilegalidades. Já começa aqui a mentira. Aqui já tem várias mentiras. Mas a gente vai entrar com mais detalhes sobre essa decisão do desembargador na próxima. Mas o desembargador não disse isso. Não disse que existem várias ilegalidades. Ele apenas não quis interferir numa decisão que outro juiz já tomou, porque quem deve decidir é o juiz da comarca de Areia Branca e não do TJ de um juiz plantonista. Ele deixou para o Wagner tomar a decisão. Então ele não alegou que há ilegalidades. O desembargador nunca disse isso. Já começa aqui a mentira. Aí vem o vice-prefeito Faustino vem amargando várias e seguidas derrotas no judiciário. Aí vamos lá. Primeiro, o vice-prefeito Francisco Faustino não é parte do processo. Foram os vereadores da Câmara que solicitou, não foi o vice-prefeito. O vice-prefeito não foi lá e solicitou isso. Ele não é parte do processo. A parte do processo é a Câmara Municipal de Porto do Mangue e o prefeito Sael Melo, que é réu do processo. Faustino não tem nada a ver com todo esse processo. E segundo, que derrota ele sofreu? Qual foi a derrota? Não há nenhuma derrota para o vice-prefeito Faustino na decisão do desembargador Cornélio Alves. Então não houve nem derrota para Francisco Faustino e nem a participação no processo do vice-prefeito. Então a gente tem essa obrigação com os nossos ouvintes porto-manguenses e também da região, bem como também com os nossos leitores do nosso blog PMN, que eu já até fiz matéria também sobre isso e áudio explicando, para que a gente não entre nesse jogo de desinformação, de fake news, pois isso só acarreta prejuízos para a população de Porto do Mangue. E graças a Deus, Porto do Mangue não tem se deixado levar por essas fake news. Então nós nos manifestamos aqui mais uma vez, lamentando e repudiando toda e qualquer forma de manifestação de fake news que só gera inverdades e desinformação para a população de Porto do Mangue. E às vezes são blogueiros de fora que vêm só tumultuar e gerar desinformação no nosso município, mas a gente aqui deixa o nosso repúdio contra essas manifestações que são totalmente contrárias à ética, à moral e aos bons costumes, à própria verdade. Bem, meus amigos, estamos encerrando nosso primeiro bloco, vamos para uma pasta comercial, um pequeno intervalo e logo mais a gente volta com os nossos comentários finais, onde estaremos trazendo observações, comentários sobre o processo de impeachment do prefeito Sael Melo e também vamos ouvir os comentários do repórter Wilton Medeiros. Fique ligado. Os 60 Minutos volta já. Quero te ver bem. Quero ver o seu sorriso. Ver de perto, ver de longe quando o sol chegar. Te ver em todo lugar.
Porto do Mangue agora tem uma ótica com credibilidade. Ótica Canaã. Ligue 84-98705-8143 ou agende com nossos consultores a sua consulta com nossos profissionais especializados. Temos para você uma variedade das melhores e mais modernas armações de óculos. Temos preço baixo e garantia, além do serviço de manutenção do seu óculos gratuitamente. Acesse nossas redes sociais no Facebook e Instagram, @Ótica Canaã Porto do Mangue, e fique por dentro das novidades. Em breve, estaremos inaugurando nossa loja ao lado do supermercado Canaã, localizado na rua Joaquim Serafim, Centro Porto do Mangue. Quer comprar seus medicamentos? Não perca tempo. Vá direto na Farmácia Popular do Trabalhador. Aqui você conta com uma equipe qualificada. Aqui você encontra medicamento de referência, genérico e similar, artigos infantis e perfumaria em geral. Na compra de qualquer medicamento de uso contínuo, na compra de 3 caixas, a 4ª é grátis. Contato 84 98752 8531. Estamos localizados na Rua Getúlio Vargas, Porto do Mangue. Farmácia Popular do Trabalhador. Preço baixo de verdade é aqui. Os 60 Minutos já está de volta. Já estamos de volta com o programa 60 Minutos para o nosso último bloco. E para esse nosso último bloco nós queremos comentar aqui sobre o impeachment do prefeito Sael Melo, que não é página virada. O processo do impeachment do prefeito Sael Melo não está arquivado, ele está mais vivo do que nunca. E por que estamos dizendo isso? Porque ontem uma decisão do desembargador Cornélio do TJ do Rio Grande do Norte mobilizou os bastidores da política local, e daí foram espalhadas muitas mentiras, muitas fake news. Então nós queremos trazer aqui para vocês o que realmente aconteceu, o que realmente está acontecendo e o que poderá acontecer no futuro próximo. Primeiro, do que se trata essa decisão do desembargador Cornélio Alves? Os vereadores da Câmara Municipal de Porto do Mangue, eles pediram algo ao TJ. Eles pediram 2 coisas. Primeiro, para que fosse anulado, na verdade, a decisão do juiz substituto, aquele juiz lá substituto que ele suspendeu a sessão da Câmara. Agora não é Evaldo Dantas, ele suspendeu aquela sessão extraordinária. Os vereadores, na verdade o presidente da Câmara, lançou edital no FECAM, convocando os vereadores para a sessão extraordinária para a votação do impeachment. Então veio aquela liminar do Evaldo Dantas, juiz substituto, anulando a sessão. Então os vereadores solicitaram a anulação dessa decisão, derrubar a liminar, para que então o processo não ficasse com prejuízos, porque tem um trabalho sendo feito. Então, esse foi um dos pedidos. Qual foi o segundo? Para que fosse corrigido o quesito tempo. Existe um prazo decadencial. O decreto-lei que regimenta o processo do impeachment disse que é 90 dias o processo.
Dentro de 90 dias, a comissão deve fazer todos os trabalhos, né? Ouvir as testemunhas, ouvir a defesa. Existem todos os prazos, todos os ritos, né? Intimar o réu. Aí vem a questão do parecer da comissão, a votação, tudo isso tem que ser feito dentro de 90 dias. Passou de 90 dias, o processo automaticamente é arquivado. Chegou em 91 dias, arquiva o processo. Então o que foi que os vereadores pediram ao desembargador? Que esse tempo fosse corrigido, porque a Câmara está sendo prejudicada com a tentativa do prefeito Sael Melo de querer empurrar com a barriga para que o prazo se encerre e o processo seja arquivado. Só que o processo é uma ferramenta também democrática e legal. Não tem um golpe de Estado, não tem nada de irregular, não tem nada de ilegal. Está tudo dentro dos trâmites, dentro da legalidade. O processo de impeachment é algo que tem regimento de lei para isso. Então a estratégia de Sael é justamente barrar o tempo para cansar o grupo da oposição, claro, também, mas também principalmente para que o processo seja arquivado. Então os vereadores da Câmara Municipal de Porto do Mangue solicitaram justamente isso, esses dois pedidos: anular a decisão do juiz substituto que suspendeu a sessão da Câmara, inclusive sob ameaça, ameaçando os vereadores por entender que para ele seria má fé, e também corrigir o fator tempo. Pois bem, então qual foi a decisão de Cornélio Alves? O que ele foi que decidiu? Porque a gente tem que entender o seguinte, né? O prazo, ele vai transcorrendo. E se esse prazo passar dos 90 dias, o processo vai ser arquivado. Então, qual foi a decisão? Para mim, a decisão do desembargador, ela atingiu ambas as partes e mostrou total imparcialidade. Eu trouxe um trecho da decisão que eu acho crucial para esclarecer o que realmente representa essa decisão do desembargador Cornélio Alves. Abre aspas. Assim sendo, por entender como medida de cautela necessária a preservação dos direitos discutidos no remédio constitucional, defiro parcialmente. Ele atendeu ao pedido da Câmara Municipal, mas atendeu parcialmente a medida liminar, tão somente para ordenar a suspensão do prazo decadencial para conclusão do processo de impedimento, no caso o processo de impeachment, quanto durarem efeitos da decisão. Então o que foi que ele decidiu? Em outras palavras, o desembargador Cornélio, através daquela decisão, daquela liminar de ontem, ele disse o seguinte: eu não vou anular a decisão do juiz substituto. Ele jogou para as mãos de Wagner Kelly. Por que Wagner Kelly? Porque ele é juiz da primeira vara em Areia Branca, da comarca de Areia Branca, e é ele quem está acompanhando o processo. Ninguém melhor do que Wagner Kelly para tomar essa decisão, se a liminar continua de pé ou se ela é derrubada. Por quê? Porque Wagner Kelly está por dentro de todo o processo. O Wagner Kelly, que representa o Poder Judiciário, e também o Ministério Público, estão acompanhando todo o processo do impeachment. Inclusive, foi o mesmo Wagner Kelly que no dia 19 de dezembro, ele indeferiu um pedido de um mandado de segurança solicitado pelo prefeito Sael Melo para que fosse suspenso o processo do impeachment, alegando mais uma vez de que não estava tendo acesso aos documentos, aos anexos, aquela coisa toda, querendo empurrar com a barriga, como diz o bom nordestino. E aí Wagner Kelly, analisando todo o processo, viu que todo o processo está dentro da legalidade. Não tem vício, não tem erros. A comissão está trabalhando de maneira eficiente. E aí ele indeferiu o pedido do prefeito Sael Melo. Só que ele entrou de recesso, Sael aproveitou o outro juiz substituto, correu atrás, tem direito para isso, e aí conseguiu. E agora foi solicitado justamente ao desembargador Cornélio que fosse derrubada essa liminar. Ele não decidiu que ia derrubar, ele não anulou, deixou para o Wagner Kelly decidir se vai permanecer de pé ou não. Mas em contrapartida, para que também
os trabalhos da comissão, como da Câmara, não sejam prejudicados, esse processo, com relação a essa tentativa de empurrar com a barriga para ganhar tempo para arquivar o processo, ele congelou o prazo. O prazo está congelado. Então agora a Câmara não está preocupada, não tem, relaxa mais um pouco em relação ao prazo, porque se passar os 90 dias, acabou. Agora o que eu chamo a atenção é o seguinte: isso é uma liminar. Essa própria liminar pode ser derrubada. Então, se deixar passar o prazo, vai ser pior para os trabalhos da Câmara. Vai ser pior. Então, é necessário que isso realmente aconteça logo, seja votado. E aí, os vereadores que têm competência para isso, apesar de que membros integrantes do sailismo apontem que os vereadores não têm competência para julgar esse processo do impeachment, eu acredito que eles têm sim competência e têm legalidade para isso. Então, deixe os vereadores decidirem se o prefeito continua ou não. Isso é a votação do impeachment, é isso. Os vereadores vão decidir, eles têm respaldo jurídico, legal para isso. Eles são fiscais do povo, são representantes do povo. E a Câmara tem soberania e competência, tanto legal como também intelectual, para fazer esse julgamento. Então os vereadores vão decidir se o prefeito será cassado ou não. E aí é importante que isso se resolva o quanto antes. Mas o fato é que o recesso parlamentar vai encerrar agora, dia 7 de janeiro. Dia 9 já se retoma os trabalhos. Então é possível que próxima semana o Wagner Skelly já possa estar tomando alguma decisão sobre isso. O fato é que o prazo está estagnado. E o processo do impeachment, como é que está? O processo do impeachment está nessa, esperando se decidir com relação a essa sessão, a essa liminar que barrou aí dos vereadores fazerem a votação, porque segundo o Evaldo Dantas, o prefeito não está tendo ampla defesa e nem não está tendo parte no processo. E aí por isso suspendeu a sessão em caráter de urgência. Então essa decisão do Cornélio, ela tanto foi favorável ao prefeito Sael Melo, porque não foi anulada a sessão extraordinária, isso aí fez ele respirar mais um pouco, mas por outro lado também a Câmara, a comissão processante também é preocupada com o prazo, porque é todo um trabalho que está sendo feito. A Câmara quer julgar, foi uma denúncia que foi colocada da Câmara, então os vereadores têm que fazer o julgamento, têm competência para isso. E aí a Câmara estava justamente preocupada com o prazo e o Cornélio realmente congelou, estagnou o prazo, e aí não está sendo mais contado o prazo dos 90 dias, mas é perigo que essa própria liminar do desembargador Cornélio seja derrubada. Por isso que é importante que os vereadores vejam quanto antes essa situação, para que dentro dos 90 dias possam estar fazendo esse julgamento. E é importante isso. O fato é que todo mundo tem acompanhado desde o começo do processo o trabalho da comissão, impecável, tem procurado o prefeito, abriu as portas da comissão para o prefeito. A hora que ele quiser qualquer documento ele tem, mas o prefeito correu, blefou, menosprezou, disse que não ia dar em nada. Os saelistas diziam que não ia dar em nada, e ainda estão dizendo isso, que não vão dar em nada, seja porque vão comprar vereador, é o que alguns aí dizem, dos saelistas, que os vereadores vão se dobrar, que Júnior vai se dobrar para ter direito a uma sucessão com o Sael, e por aí vai, de tantas conversas. O fato é que a gente não trabalha com conversas, a gente trabalha com fatos. A gente não trabalha com o que está confidencial, com o que está em sigilo da justiça, ou com disse-me-disse de blog fake, ou de disse-me-disse de rua. Não, a gente trabalha com fatos. O fato hoje é que o processo do impeachment está de pé, e agora está faltando só se resolver essa questão dessa liminar que suspendeu a sessão extraordinária. E quem vai decidir isso é o juiz da primeira comarca em Areia Branca, juiz de primeiro grau ali na comarca em Areia Branca, o Wagner Skelly. É ele quem vai decidir se essa liminar do juiz substituto do TJ vai permanecer de pé ou não. Se derrubar a liminar, e aí os vereadores terão aí a oportunidade de colocar mais uma vez uma sessão extraordinária, é isso que vai acontecer. Então,
Se o Wagner Skelly soltar uma liminar derrubando essa outra liminar que suspendeu, então o presidente da Câmara pode mais uma vez convocar a qualquer instante os vereadores para essa sessão, e aí deixa os vereadores fazer o trabalho dele e escolher se o prefeito, decidir se o prefeito fica ou não no cargo. É eles quem vão fazer todo o julgamento. O fato é que nós seguimos acompanhando todos esses caminhos do processo do impeachment. É um fato inédito, é um fato histórico, e vamos aguardar aí os próximos capítulos. Dizer que em breve, já coloquei aí uma enquete, aí no blog PMN, vai lá nos stories do blog Porto do Mangue Notícia, blog PMN, lá tem uma enquete. Eu estou perguntando aos nossos leitores se eles querem uma live com um dos vereadores, para nós trazermos um bate-papo, vocês interagirem, perguntarem ao vereador, perguntar à minha pessoa, e a gente construir um bate-papo para trazer esclarecimento sobre o processo do impeachment, que não está arquivado, está de pé e mais vivo do que nunca, já indo para a sua reta final aí, para o seu desfecho. Então vai lá, vote. Se vocês votarem dizendo que querem esse bate-papo, eu estou pensando no vereador Juscelino Gregório, mas vamos ver isso aí, vamos ver também se ele vai aceitar o convite. Vamos aguardar, até amanhã a gente sai com esse resultado, e de acordo com o que vocês escolherem, se vocês disserem sim, a gente quer essa live, a gente vai fazer a live e vamos trazer mais esclarecimento, até mesmo ouvir os questionamentos da população, interagir com vocês, porque é necessário que haja esclarecimento, até mesmo em virtude de tanta fake news que estão espalhando por aí. Mas vamos lá, vamos com ele, o homem do giro vai chegando, Wilton Medeiros, trazendo as suas observações do cenário político em Porto do Mangue. Amigos de Porto do Mangue, o meu boa tarde. Professor Judson, você tá bem? Eu estou bem, professor. Estamos nós muito bem. Por quê? Porque a turma do prefeito continua desesperados. Ora, como é que eu sei que tá ganho? Como é que eu sei que tá tudo resolvido? E eu fico nas redes sociais mentindo, tentando enganar o povo. Professor, você sabia que o prefeito tem tomado muitas medicações para dormir e não tem dormido? Você sabia que o chefe de gabinete do prefeito anda muito atribulado por Porto do Mangue? Hein, dona Jaibara? Sabia não, pois fique sabendo. Ora, o processo do impeachment está mais firme do que nunca. E a cada dia que se passa, a cada medida que se toma, a cada emboscada que o prefeito dá, mais raiva cria os vereadores. E eu conversei com pelo menos 5 de ontem para cá. E todos eles me disseram: Wilton, pode durar 90 dias como o prefeito quer até o último dia. Se for preciso, a gente dá a entrada em um outro impeachment. Mas ninguém se curva ao prefeito para mostrar que ele não é Deus e não está acima da verdade. É mole ou quer mais? Minha gente, a Câmara é um poder soberano. Câmara caça prefeito e prefeito não caça a Câmara. O que o juiz fez ontem, o desembargador fez ontem, foi suspender a sessão do último dia 20, no dia 30, aliás, dia 29. Pronto, suspendeu aquela sessão. Mas o processo do impeachment está firme e forte em Porto do Mangue. Os vereadores estão unidos, né? Mais unidos do que nunca. Tem deles que preferem morrer, né? Como o meu amigo Joãozinho de Carajás disse a mim que preferia renunciar de que voltar a defender o prefeito. Como ele, tem muitos. O próprio Júnior Bola já disse que não vai, que não quer ser prefeito às custas do prefeito que aí está, que ele também já foi enganado. Se tiver de ser prefeito um dia, vai ser pela vontade do povo e ao lado do povo. Então, eu quero só tranquilizar a população de Porto do Mangue e dizer que em breve traremos nós mais notícia. O juiz do caso, Dr. Wagner, deve voltar dia 10, vai tomar decisões cabíveis e logo logo nós teremos coisas boas em Porto do Mangue. Só lembrando que o prefeito de Porto do Mangue é réu em um processo. E quem o chama de réu não sou eu não, é o Ministério Público. É só você ler aquele processo de 104 páginas que você vai ver. Agora saiba de uma coisa, a justiça demora, mas um dia ela chega
e o prefeito será cassado e Porto do Mangue cantará o hino da vitória. Aproveito e convido você para me seguir. Eu já estou com quase 61 mil no Instagram e você pode ser mais um. Me siga, o Wilton Medeiros, é de graça, não paga nada e fique por dentro de tudo que acontece em Porto do Mangue, no Brasil e no mundo. O Wilton Medeiros no Vira e Mexe, a voz que incomoda no giro de 365 graus para o programa 60 Minutos, dando para os insatisfeitos e a todos o meu boa tarde. Bem, essa foi a nossa participação do repórter Wilton Medeiros. Obrigado, Wilton Medeiros, por sua participação no programa 60 Minutos. Só aqui fazendo uma correção com relação ao que o Wilton Medeiros falou, que a decisão do desembargador ontem suspendeu a sessão. Na verdade, a sessão extraordinária de votação do processo do impeachment foi dada por uma liminar do juiz Evaldo Dantas, que é um juiz substituto do TJRN. Ontem, o desembargador Cornélio só manteve a decisão desse juiz substituto, dizendo que não ia interferir nessa questão, porque quem deve decidir é o juiz da primeira comarca de Areia Branca, que é justamente o Wagner Kelly, quem está acompanhando o processo do impeachment. Então foi só isso, ele manteve, ele não anulou, ele não atendeu ao pedido da Câmara para anular essa liminar, para que então os vereadores pudessem fazer a sessão de votação. Ele deixou a cargo do Wagner Kelly, que em breve estará voltando aí para fazer esse julgamento. Então assim, o Wilton Medeiros fez uma observação que eu também é a mesma que eu faço. Essas medidas e tantas outras condutas de sailistas só tem ainda irritado mais os vereadores, porque politicamente falando, existe uma tentativa do sailismo de agregar vereadores, fortalecer o grupo, desarticular o grupo da oposição e principalmente o vereador Júnior Bola, mas essas decisões, essas estratégias só tem ainda irritado mais os vereadores, ainda mais tendo em vista que tem blogueiros e sailistas que falam que os vereadores não têm competência, não têm capacidade para julgar esse processo do impeachment, que deixem isso de lado. Tem aqueles que dizem que os vereadores vão se vender, e tudo isso só irrita ainda mais os vereadores. E realmente eu também ouvi a mesma coisa. Teve vereador que me disse para mim, se for preciso, fico 3 processos de impeachment, quanto mais esperar 90 dias. Então o processo do impeachment ainda está dentro do prazo. Se o prefeito Israel Melo tinha alguma tentativa de, através dessa liminar, conseguir conquistar vereadores, na verdade só irritou ainda mais os vereadores para que levem avante o processo do impeachment, porque, claro, existe uma tentativa do prefeito Israel Melo de querer arquivar o processo, de querer que os vereadores desistam do processo e algo nesse sentido. Só que os vereadores querem levar isso avante e fazer realmente a votação, e nós vamos estar aqui aguardando todo esse processo para saber como será o desfecho. Bem, meus amigos ouvintes, esse foi o nosso programa de hoje. Até amanhã, se Deus quiser. É ficar por dentro dos acontecimentos da cidade e os principais debates das principais notícias. Acompanhe os 60 Minutos, todos os dias, de segunda a sexta, ao meio-dia, na Rádio Dunas. A apresentação: R. Alves e Julisson Charles.